Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo. A gente, na aula passada, falou um pouco da relação do interior, do moderno, da cidade, do campo, das mudanças econômicas que aconteceram na década de 30, na década de 40 no Brasil, que lhe ajudaram a esvaziar a cidade, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a cidade em si, sobre as ruínas da cidade. A gente se encontra hoje no Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos. A gente está aqui dentro do que seria a casa do Capitão Mor, que era uma figura proeminente da cidade, com uma história muito grande. Ele pertencia à família Breves, que era parte dos grandes fazendeiros que financiaram a cidade. Vocês podem ver aqui as ruínas da cidade. O que acontece? Uma coisa que foi feita, basicamente tudo isso que a gente está vendo aqui foi destruído. E não foi destruído pela água, foi destruído a marreta, né? Foi destruído para as pessoas não voltarem. Se vocês observarem, na própria construção, são as pedrinhas, isso tudo foi refeito, num processo de reconstrução chamado anastilose, que é quando você usa o material da própria demolição para construir parte do terreno, parte das casas, parte da estrutura dos edifícios de novo. Isso foi feito para as pessoas poderem chegar no parque, identificar onde é que ficaram parte dos edifícios. O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos é recente. Ele é um projeto da Light, junto com o Instituto Cidade Viva e controlado pelo Light Cultural, né, orientado, financiado pelo Light Cultural, que é recente. Ele foi feito com o objetivo de tentar, vamos dizer assim, revigorar um pouco essa memória. A gente tem aquele problema que a gente vem discutindo sempre, que é a questão de que as pessoas que têm realmente pertencimento com a cidade, as pessoas que viveram aqui, boa parte delas não se encontram, infelizmente, vivas ainda. Então, assim, é mais uma questão de visita. O parque virou um espaço muito para piquenique, um espaço bonito. Vocês vão observar, quem tiver a oportunidade de vir aqui um dia, que é um espaço aberto, num dia de sol, é um espaço muito bonito para você passear, as crianças brincarem. Tem cavalos brancos aqui que passeiam pela cidade. Foi colocado para dar um pouco esse espaço, de noção de um espaço, né, de céu, uma coisa assim bonita. Lembra muito, tem gente que fala que lembra muito o céu daquela novela Viagem. Não sei quem pode já ter visto isso. As ruínas de São João Marcos, o que acontece? A gente vai perceber depois, a gente vai fazer uma pequena filmagem ali, onde está a água, onde as águas entraram na cidade. Mas essa parte onde a gente está aqui, ela nunca foi tomada até o teto com água. A água, eu já estive aqui em uma das minhas vindas, uma das minhas várias vindas à cidade, a água chega no máximo a parte baixa aqui, ela tampa no máximo o rodapé, a calçada. A água nunca submergiu a cidade inteira, ela nunca submergiu a casa inteira, a igreja inteira. Foi um processo talvez mal calculado na época, que acabou levando à destruição desse centro histórico que era tombado. Então, gente, como eu tinha dito para vocês, a gente está aqui na parte onde o parque, né, a cidade de São João Marcos, se encontra com o reservatório de Ribeirão das Lajes, a represa de Ribeirão das Lajes. Essa água aqui é a água que teoricamente teria que invadir a cidade, que no cálculo, quando a cidade foi destruída, ela tomaria a cidade toda, alagaria tudo. Vocês podem ver aqui, a gente está num período de chuva. Claro, a gente sabe, assim, por ser da região, que a Light deu uma puxada no reservatório para ter um certo controle. Mas mesmo no período de chuva, você pode ver que a água ela não avançou tanto dentro da cidade, né? Ela está aqui, isso aqui é parte de Ribeirão das Lajes, você consegue de barco aqui passar e ir para dentro. Essa aqui, a parte que a gente vai falar depois, mostrar para trás, onde seria o centro histórico. Essa outra parte aqui, depois da represa de Ribeirão das Lajes, seria a parte onde seria a parte externa ao centro da cidade, né? Onde seria o que a gente pode chamar de periferia de São João Marcos. E é onde viviam, por exemplo, os ex-escravos, população mulata, as pessoas de mais pobres, né, de mais baixa renda da cidade, que não viviam no centro histórico da cidade, onde se encontra a casa do Capitão Mor, a prefeitura, a igreja, o centro meteorológico. Tudo isso existia em São João Marcos, né? E isso ficava no centro, concentrado onde vivia a aristocracia da cidade. Essa parte aqui, que é a parte onde seria a periferia da cidade, era onde viviam essas populações mais pobres. Essa parte, boa parte da cidade realmente foi alagada, entendeu? Ou foi tomada, pelo menos por uma parte do tempo, foi tomada pelas águas.
mas vocês podem ver que, por exemplo, aquela área verde lá do outro lado, onde ficava a igreja Nossa Senhora do Rosário, onde ficava outras construções periféricas da cidade, ela se encontra para fora d'água, ela só não existe mais, a mata já tomou quase boa parte dela, foi tudo destruído, né, como foi destruído no centro, então vocês não conseguem nem identificar as marcas da terra, as marcas das pedras, as estruturas, porque com o tempo, né, a gente está falando de uma coisa que tem 70 anos, com o tempo a natureza já tomou boa parte desse território, mas a gente vai continuar agora ali do centro da cidade. Então é isso, gente, a gente está aqui agora na parte da Igreja Matriz de São João Marcos, né? Como eu já tinha dito para vocês, esse arco foi feito através daquele processo que é chamado anaxilose, onde eles usaram o material da própria demolição, com o mínimo de intervenção possível, na tentativa de demonstrar a parte da construção. Isso aqui é o centro histórico que foi tombado. Essa igreja era a igreja matriz de São João Marcos. Tinha uma imagem de São João Marcos, que é uma imagem francesa do século XVII, que está no site do IFAM, que foi roubada, sumiu, né? Tá como as obras de arte desaparecidas, os patrimônios que sumiram, né? Patrimônio religioso que sumiu do Brasil. Essa igreja nunca foi alagada, né? Ela foi destruída porque a fé é uma coisa muito forte, né? Ela é forte até hoje. Então vocês imaginam aí no início do século XX a força que a Igreja Católica tinha, por exemplo, no interior. Então, assim, eles sabiam que se a igreja não fosse destruída, as pessoas voltariam aqui pela questão religiosa, pela questão da ocupação, da fé, do templo, né? Da utilização do templo, do significado disso. Então, assim, é muito triste, né? A gente está aqui relatando isso, mas a gente sabe que a igreja foi destruída para que as pessoas não pudessem voltar a orar aqui. Durante o tempo ainda, mesmo com a destruição, ainda houveram algumas cerimônias, algumas tentativas, principalmente nas datas festivas, de fazer algumas comemorações aqui. Mas com o tempo, como isso virou área de proteção nacional por causa do reservatório de Ribeirão das Lajes, foi dificultado também o acesso das pessoas aqui na década de 50, na década de 60, do século 20. E aí o espaço foi desocupado, né? Ficou todo vazio, foi tomado pelos matos. A gente só vai ver essa reocupação do espaço quando a Light resolve fazer o projeto do parque, né? Junto com o Instituto Cidade e Vida, a gente começa a ter uma ocupação desse espaço de novo, e aí vem uma equipe do Instituto de Arqueologia Brasileira, né? Faz todo um trabalho aqui importantíssimo para poder tentar restaurar parte dessa história, né? Trazer as escavações, trazer as demarcações das estradas, terrenos, demarcações da igreja. Então, a gente está vendo, vocês podem ver ali atrás, o centro meteorológico, né? Para vocês terem uma noção de como a cidade era importante no início do século XX. Foi feito um centro meteorológico pela questão do café, né? Produtores de café da região, toda essa questão agrícola que envolvia os latifundiários da região. Então foi feito em São João Marcos, só para vocês terem noção da importância da cidade no século XIX, no início do século XX, até um centro meteorológico, né? Eu gostaria também aqui de fazer uma referência, que é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, que é a espetacularização da tragédia, né? Que é uma categoria que a gente usa muito, que veio de um filósofo da arte, historiador francês, que é o Georges de Roberman, que ele vai dizer o seguinte: o grande problema de você construir parques e usar os espaços que um dia vieram de uma memória traumática muito grande, numa tragédia muito grande, é que você acaba fazendo um espetáculo do sofrimento das pessoas, né? Claro, São João Marcos, diferente de Auschwitz, de Biguermal, que faz referência ao Holocausto, que é o ponto de estudo do filósofo francês, do Didier Roberman, que é quando ele trata dessa questão da espetacularização da tragédia, ele vai dizer que é muito sofrido ir num espaço onde você sabe que que ele é carregado de muito sofrimento, né, carregado de muita dor, e boa parte das pessoas que ocupam aquele espaço, que estão visitando aquele espaço, eles não têm essa noção, eles não têm a noção do que realmente aconteceu, né? É bonito, não tem nada demais as pessoas virem a São João Marcos, por exemplo, fazer um piquenique, mas ao mesmo tempo, para quem é descendente
ou é remanescente da cidade, os senhores e senhoras ainda vivos que vêm visitar a cidade, é no mínimo estranho eles virem para o lugar onde eles têm uma relação afetiva muito grande e que por ter sido expulso e ter visto a cidade ser destruída, ter criado um trauma, uma dor, e ver as pessoas aqui como sem entendimento do que aconteceu, né? Como se estivessem num parque qualquer de cidade, entendeu? Fazendo um lanche, fazendo alguma coisa, e não tem a real compreensão do significado daquele espaço, do sofrimento que aquele espaço ocupa na vida de muitas pessoas. Então eu acho importante também demarcar essa questão, que é assim, o parque hoje em dia, ele promove várias ações, vários eventos na tentativa de ocupar o espaço, o que é 100% pertinente, 100% interessante. É importante que isso seja feito, mas assim, eu faço algumas críticas às vezes nos tipos de eventos que são feitos no parque, né? É legal, vai ter agora, nas próximas semanas, que a gente está filmando aqui, um evento em relação ao Dia da Mulher. E aí vai falar um pouco das mulheres de São João Marcos. Mas, assim, às vezes existem eventos que são feitos aqui que não tem tanto vínculo com a história da cidade. E, principalmente, eu acho, às vezes, eu sinto a dificuldade de chegar aqui e ver que as pessoas estão andando e não tem alguém para explicar o que é aquele espaço, quais são aquelas ruínas, o significado daquilo, do que foi feito aqui. Então, essa é uma questão complexa, né, que envolve vários fatores, como trauma, sofrimento, afetividade. Então, eu acho que assim, a gente vai ficar por aqui hoje, nesse quarto vídeo, mas o objetivo desse quarto vídeo era trazer para vocês um pouco das ruínas, do lugar onde ficava a cidade, e para a gente poder ter um pouco de entendimento do significado disso. Muito obrigado, espero vocês no nosso quinto vídeo e último. Tomara que vocês estejam gostando. Obrigado.